Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Bora então para mais uma aula de fisiologia vegetal. Espero que vocês estejam bem. Quero pedir desculpas por não fazer a live dessa aula, que eu não iria conseguir fazer a live nesse horário, tenho compromisso no dia da aula. Mas tô aqui, espero que vocês aproveitem da mesma maneira. Qualquer coisa vocês já sabem, tá aí meu WhatsApp, pode chamar. Já vou deixar os slides e os exercícios também disponibilizados para vocês no Drive, e qualquer coisa eu envio no WhatsApp também, no grupo. E é isso então, vamos começar? Bom, acredito que vocês já tiveram todas os filos, né, de plantas, que é Bryophyta, Pteridophyta, Gímeno e Anjo. E vocês já tiveram também com bastante especificidade, angiospermas, que é o que a gente vai focar mais aqui. Não que só ocorre em angiospermas, mas os modelos, a maioria dos nossos modelos aqui serão de angiospermas. E bem, para começar, a gente vai falar da histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos dos vegetais. E como o primeiro tecido vegetal que a gente estuda, o primeiro tecido vegetal é o tecido meristemático, que é o meristema. O que é o meristema? É um tecido jovem com células com elevada capacidade de divisão e de diferenciação. É responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela reparação tecidual. Ou seja, é aquela célula que, assim, vamos dizer, tipo a célula tronco, se comparada a um embrião de um animal, por exemplo. Aquela célula que ela pode tornar um neurônio, estou falando do ser humano, por exemplo, pode tornar um neurônio, uma célula muscular. No vegetal, ela tem essa característica de poder se tornar qualquer tipo de célula também. E o meristema, ele é dividido em meristema primário, que é o meristema oriundo diretamente das células do embrião, sendo capaz de se diferenciar em qualquer tipo de célula ou tecido vegetal, que é o que eu falei agora, comparado a uma célula animal. Eles atuam no crescimento primário. O que é o crescimento primário? É o crescimento vertical, o crescimento em altura da planta, não em largura. O crescimento em largura e em espessura é outro tipo de meristema, que é o meristema secundário, que eu vou falar já já. Ou seja, eles atuam no crescimento vertical, para cima, e estão localizados no ápice do caule e da raiz. Então aqui, na figura, a gente pode ver o ápice do caule e o ápice da raiz, que é onde sempre vai ter o crescimento, crescimento para cima, no caso do caule, e da raiz para baixo. E aqui é o crescimento vertical, o crescimento primário do meristema primário. Então pensa, meristema primário, crescimento vertical. Pensa naquela mudinha, numa árvore que você planta. Primeiro, quando você planta ela, primeiro ela cresce para cima, o caule e a raiz para baixo, para depois ela começar a se espessar. E além disso, também está localizado nas gemas laterais dos caules. Gema lateral é isso aqui, também chamado de gema axilar, que é onde vai dar origem a novos galhos, que vão surgir novos galhos da planta. E o meristema secundário é originado a partir de células que podem sofrer desdiferenciação, ou seja, células que sofreram um processo de diferenciação, só que elas podem voltar a ser células tronco, só que no caso é célula meristemática. Então é uma célula às vezes que iria
fazer parte do floema, que eu vou falar mais para frente. Só que ela sofreu uma desdiferenciação e agora ela voltou a ser uma célula meristemática, do meristema. Ou seja, eles readquirem a condição meristemática de se dividir. O meristema secundário é responsável pela formação dos tecidos de crescimento secundário. Meristema secundário e crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. Então pensa, primeiro a plantinha cresceu para cima, o caule cresceu, formou os novos galhos. Depois ela começa a se espessar, o crescimento secundário, o crescimento em espessura. E o crescimento secundário vai formar, o meristema secundário, desculpa, vai formar o câmbio. Câmbio é o tecido que vai dar origem ao xilema e ao floema. Vai formar também o felogênio, que vai formar a feloderma, que é um tecido que vai formar o parênquima, que é tipo um tecido de sustentação, mas eu vou falar especificamente mais para frente do parênquima. E o suber, que é o tecido que reveste os caules e as raízes. Ou seja, o meristema secundário ele vai dar origem ao câmbio, ao felogênio e ao suber, certo? Então ele dá origem às três coisas, essas três coisas. E essas três coisas vão dar origem a outros tecidos. Então aqui, ó, pra gente ter uma noção. Não sei se a minha imagem vai atrapalhar aqui, mas tudo bem. Então aqui a gente tem pega um corte de um caule, de um tronco de uma angiosperma. Então aqui a gente tem dentro o xilema, que é a parte mais interna, em eudicotiledôneas. Vocês já estudaram eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Aqui é um exemplo de uma eudicotiledônea. O xilema fica mais para dentro, mais interno. Aqui a gente vê o câmbio. O câmbio é o tecido que está entre o xilema e o floema, que vai dar origem a esses tecidos. Então primeiro a gente tinha só o câmbio, aí depois formou o floema e o xilema. E aqui a gente tem o feloderma, o felogênio e o suber. O suber é importante que ele é um tecido de proteção. É um tecido morto de proteção. Bom, agora a gente vai falar dos tecidos adultos. Primeiro a gente falou do tecido jovem, que é o meristema primário e secundário. Agora a gente vai falar dos tecidos adultos. Bom, primeiro tecido que a gente vai falar aqui é a epiderme. A epiderme ela apresenta células vivas e aclorofiladas, ou seja, células sem clorofila, células que não realizam, portanto, fotossíntese, que a clorofila é necessária para fazer fotossíntese. E são células que revestem as folhas e as regiões da raiz e de caule em crescimento primário, ou seja, ele reveste regiões em que tem meristema primário, que está em crescimento primário, então a epiderme reveste essas estruturas. A periderme é um tecido que substitui a epiderme em caules e em raízes com crescimento secundário. Ou seja, a epiderme está em caule, ela está nas folhas, sempre está nas folhas a epiderme. E em raiz e caule em crescimento primário, ou seja, em raiz e caule com meristema primário, crescimento vertical. Quando está crescendo em espessura, aí o que reveste a caule e a raiz é o meristema, desculpa, é a periderme, não é a epiderme. É constituído principalmente de células mortas que formam um suber. Então você pensa, já no indivíduo adulto, a gente vai ter epiderme só na onde? Só nas folhas, porque já não vai ter tanto crescimento em vertical, quando a planta já atinge o máximo de estatura, por exemplo, que ela poderia chegar. Então não vai ter mais crescimento vertical, vai ter só crescimento em espessura. E aí vai estar em atuação para a proteção da árvore, o suber, que é a periderme no caso. Então a epiderme vai ficar nas folhas, caule raiz, periderme, que é o suber.
Também tem o felogênio e a feloderme, que constitui a periderme, mas o principal aqui é vocês saberem do suber. Acho que até mais importante do que a própria periderme, perdão, é vocês lembrarem do suber. Porque aqui a gente tem uma imagem que o suber, ele é feito para fazer cortiça. Então eles tiram aqui a cortiça da árvore, que é essa parte aqui, ó, são só células mortas. Eles tiram isso daqui e aí eles fazem rolhas de vinho, que tampam vinho. Aquelas lousas, não sei se vocês já viram aquelas lousas, que é de cortiça também, que é uma madeirinha assim, cheia de porinho. E quando eles fazem isso, eles retiram o suber da árvore. Bom, além disso, a gente tem como tecido vegetal o parênquima, que é um tecido de preenchimento formado por células vivas. Ele armazena água. Aí um exemplo de parênquima que armazena água, um parênquima aquífero é o do cacto. Ele pode armazenar ar, aerífero é a aguapé, que é uma planta que vive na água. Ou ele pode absorver, armazenar, quer dizer, substâncias orgânicas, como amido, aí ele chamaria amilífero, e um exemplo é a mandioca. Ou ele pode armazenar também sacarose, óleos e outras substâncias inorgânicas. Ou seja, ele é um tecido, a função principal dele é de preenchimento, mas ele também pode funcionar como armazenamento. Além disso, a gente tem o colênquima, que são células vivas e flexíveis. É um tecido composto de células vivas e flexíveis. E o esclerênquima, que é composto por células mortas e rígidas. Esses dois tecidos são responsáveis pela sustentação. Mas presta atenção na diferença aqui. O colênquima, células vivas e flexíveis, enquanto o esclerênquima, células mortas e rígidas. Essas células são mortas e rígidas devido a uma substância que chama lignina, que impregna nessas células e dá essa rigidez. Essa substância também está presente no xilema, eu vou falar mais para frente. E eu esqueci de falar aqui, no esclerênquima e no xilema é a lignina, a substância que dá essa rigidez, enquanto que no suber tem uma substância que chama suberina, que confere a rigidez e que também mata as células. Bom, além disso, a gente tem também o xilema, que é formado por células mortas. Lignina atua na sustentação mecânica e ele é responsável por conduzir seiva bruta, que também é chamada de seiva mineral ou inorgânica. Essa seiva ela é composta de água e sais minerais e é central no caule de gimnospermas e eudicotiledôneas. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Aqui no meio eudicotiledônea, tá vendo? O xilema aqui em rosinha, ó, ele fica na parte central, ele fica na parte interna do tronco, enquanto o floema na parte mais externa. E no meio deles o câmbio, ó. E aqui numa monocotiledônea, por exemplo, aqui numa cana-de-açúcar, você vê que fica espalhado, ó, xilema, floema, xilema, floema, aí aqui no meio câmbio, entendeu? E a gente tem o floema, que é formado por células vivas e conduz seiva elaborada, ou também chamada de seiva orgânica, que é constituída de açúcares, hormônios, aminoácidos e proteínas. Ele é periférico no caule, ou seja, aqui no centro a gente tem o xilema, na periferia, floema. Esses dois tecidos são responsáveis pela condução de seiva. Então, ó, a gente vê aqui, ó, o xilema. Sentido único, eu vou mostrar para vocês. Transporte que é de baixo para cima, o sentido aqui do xilema, devia ter colocado uma setinha. Então a água e os sais minerais vão de baixo para cima, vão da raiz para a copa das árvores. Transporte de água e sais, células mortas sem parede celular, rica em lignina, que é o que vai dar essa rigidez. Então, forma meio que isso aqui são as células mortas com lignina e forma meio que um tubo dentro do xilema. Então, o que a gente tem?
as células mortas com lignina e formou um tubo em que vai passar essa água. Enquanto que o floema, ó, a gente tem uma célula embaixo da outra, ó. Uma célula embaixo da outra e passa de célula a célula a seiva. Ou tem outras formas também, passa pelo lado aqui, mas isso não é tão relevante. O importante aqui é vocês saberem que no floema é célula, 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 enquanto que no xilema forma tipo um tubo onde passam essas substâncias, certo? E no floema é válido ressaltar que a seiva elaborada ela sobe quanto desce, enquanto que o xilema só sobe. A seiva bruta, perdão, só sobe. Bom, aqui tem um resuminho que eu fiz quando eu estava no cursinho. Na verdade, meu professor fez, né? Que ajuda bastante a gente entender como é que funciona o processo de formação dos tecidos nos vegetais. Então aqui primeiro a gente tem o embrião, aí do embrião formou o meristema primário, que é o responsável pelo crescimento primário, vertical. Aqui a localização dele, ápice do caule, ápice raiz de emas laterais. Meristema primário dá origem ao meristema secundário. O meristema secundário pode sofrer desdiferenciação também para voltar ao meristema primário. O meristema secundário é responsável pelo crescimento secundário, que é o crescimento horizontal em espessura. Aí o do meristema secundário dá origem ao câmbio e ao felogênio. E aí o câmbio dá origem ao xilema e floema. O felogênio dá origem ao suber e a feloderma. Aí a gente volta aqui, ó, meristema primário dá origem aos parênquimas, dá origem também à epiderme e dá origem ao colênquima e ao esclerênquima. Então, aqui os tecidos adultos dos vegetais com as suas funções aqui na frente. O certo é vocês tentarem fazer o de vocês. Lógico, dando uma olhada, mas quanto a maior facilidade que vocês tiverem de desenvolver isso sem olhar, melhor vai ser para vocês, porque aí vocês vão estar ativando a memória de vocês para vocês conseguirem gravar isso, né? Que é um pouco complicado assim, né? Principalmente quando às vezes você estuda isso pela primeira vez. Quando eu estudei isso pela primeira vez, fiquei bem confuso. E aqui os tecidos com células mortas, aí tem uma palavrinha, sex, que é o suber, o esclerênquima e o xilema. Isso daqui, anese, malpigha, anese anuais, eu vou falar mais pra frente. Mas o importante é vocês entenderem da onde surge um tecido, entendeu? Entenderem esse processo e quais as funções dele no vegetal. Bom, agora que a gente falou dos tecidos, agora eu vou falar dos órgãos vegetativos, que são os órgãos que mantêm as funções vitais das plantas, indispensável para a vida delas. Bom, o primeiro órgão vegetativo que a gente vai estudar é a raiz. A raiz é responsável principalmente pela fixação da planta, né, no solo e absorção ou no substrato, se você pegar uma bromélia ou outra planta aérea, sim, ou às vezes até uma planta aquática, e que é na água, né, a raiz. Então é responsável pela fixação no substrato, não necessariamente no solo. E a absorção, e também é responsável pela absorção de águas e nutrientes. Além disso, a raiz tem função de armazenamento de substâncias e até de trocas gasosas. A gente vai ver que tem um tipo de raiz chamada raiz respiratória, em que a raiz é responsável pela troca gasosa, não o estômago. Mas isso aí eu vou mostrar mais pra frente. Aqui a gente vê um exemplo, ó, de raiz pivotante, a raiz de Eudicotyledônea. E aqui é uma raiz fasciculada, que é de Monocotyledônea. Isso aqui acontece, ó, porque essa raiz, nas monocotiledôneas, a raiz pivotante,
ela, ela se desmembra e forma várias raízes adventícias. Por isso que não tem uma raiz pivotante nas monocotiledones. Enfim, aqui é a anatomia, né, de uma raiz. Aqui o exemplo é uma raiz pivotante, como vocês podem ver, ó, tem uma raiz central. Aqui bem embaixo da raiz, bem assim, quase no ápice da raiz. O ápice é a zona de crescimento, que é onde a gente vai ter o meristema primário. E aqui a coifa, que é o que... Mas é uma região com bastante células, com bastante camada de cutícula, que permite com que... Uma camada protetora que permite com que a raiz vá perfurando... vai perfurando o solo. Aqui a gente tem a zona pelífera, que são meio que uns pelinhos absorventes, chamam pelos absorventes, que crescem e são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Aqui a gente tem a raiz laterais, as adventícias, né? Só para vocês entenderem a anatomia de uma raiz. Bom, a gente tem diversos tipos de raiz. Isso aqui é mais para vocês terem uma noção mesmo. Não precisa decorar. Nossa, quais são os tipos de raiz? Tuberosa, suporte, respiratória. Não, é só para vocês terem uma noção. Não precisa... Igual eu vou falar também de tipo de caule. Tem vários tipos de caule. Não é para vocês decorar, é só para vocês terem uma noção e entender que os diferentes tipos de raízes, eles são importantes para o desenvolvimento, para o habitat com que aquela planta está inserida, para que aquela planta consiga se desenvolver naquele ambiente. Entendeu? Não é para vocês decorarem isso daqui. Isso aqui, nem eu decorei isso daqui. Até hoje eu não sei quais são todos os tipos de raízes, entendeu? Mas vamos lá. Bom, a primeira raiz que a gente vai estudar é a raiz tuberosa, que são raízes subterrâneas com função de armazenamento, pois possuem grande quantidade de parênquima reserva. Aí um exemplo aqui, eu trouxe a imagem da cenoura, ó. Então, raiz tuberosa é uma raiz que armazena grande quantidade de nutriente, certo? Aí aqui a gente tem a cenoura, mas tem o exemplo da nabo também e da batata doce. Raiz suporte. São raízes adventícias aéreas, ou seja, não está no solo, ó, com função de sustentação e equilíbrio, ou seja, elas auxiliam a sustentação em solo pouco firme, em um solo que às vezes, se fosse uma raiz que se espalhasse pelo solo, como o solo às vezes é muito arenoso, tal, não iria conseguir ter essa adesão, esse suporte que a planta necessita para crescer. Então, a raiz suporte serve meio que para isso. Serve meio que para isso, fica meio até lamarquista. A planta estava no solo lá, mas não, vocês sabem, né? Tem o processo de seleção natural, aquele ambiente, plantas que tinham essa característica foram desenvolvendo, se proliferando, até que chegou a só ter essas plantas. Aí, como exemplo, a gente tem o milho e a palmeira baxiúba, que é essa daqui, ó. Essa aqui que a gente está vendo na imagem. Bom, além disso, a gente também tem raízes respiratórias, que eu falei para vocês, que é presentes em plantas que vivem em solo pobre em oxigênio. Aí as raízes se projetam para cima do solo, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma raiz de um mangue, em que as raízes fazem trocas gasosas também. A gente tem as raízes sugadoras, que são raízes aéreas de plantas parasitas, e essas plantas parasitas perfuram o caule de outras plantas. Isso aqui é importante, essa aqui eu acho que é a mais importante. Essa é as raízes respiratórias, para vocês entenderem bem isso daqui. Aí a gente tem como exemplo a erva de passarinho, que é um M-parasita, um semi-parasita. A erva de passarinho, ela suga o xilema da planta hospedeira.
ou seja, ela suga água e sais minerais. Então, essa planta, a erva de passarinho, ela é capaz de fazer fotossíntese. Então, ela é verde. A erva de passarinho realiza fotossíntese. Ela só rouba, só parasita sais e água. Enquanto que o cipó-chumbo é um holoparasita e ele retira a seiva elaborada do floema. Ou seja, ele tira o nutriente já formado, sacarose, hormônios e tal, da planta hospedeira. Então, a gente vê aqui, ó, que eu trouxe o exemplo do cipó-chumbo. Cipó-chumbo é essas linhas amarelas aqui, ó. Então, ele não é capaz de realizar fotossíntese. O cipó-chumbo vive dos nutrientes que a planta hospedeira produz, certo? E aqui a gente tem outro exemplo de raiz, que é o raiz com velame. Muito comum em plantas epífitas, que é a planta que não tem contato com o solo. O exemplo da orquídea, que eu trouxe uma orquídea. Tá vendo essa raizinha que vai se prendendo aqui a árvore? Bem esquisitinha essa raiz. Além disso, a gente tem a raiz tabular, que tem função de aumentar a estabilidade da planta com o solo. É muito comum em árvores de grande porte, porque pensa, sei lá, uma árvore de 30 a 40 metros de altura. Se fosse só, em alguns casos, né, que se a madeira for pesada, se fosse só isso daqui, ó, só um caule, será que ia aguentar o peso da árvore? Não sei. Aí, essa raiz aqui, ó, tabuliforme ou tabular, ela serve para aumentar a estabilidade dessas árvores de grande porte. A gente tem também raízes estranguladoras, que são raízes que envolvem outro vegetal. Então aqui a gente vê, ó, parece que a raiz está abraçando, uma raiz está abraçando a outra planta, ó. E isso pode levar à morte da planta abraçada, porque pode interromper o fluxo de floema, né, das folhas para as raízes. E aí, às vezes, a raiz pode morrer, as raízes podem morrer, e aí, consequentemente, essa planta que está abraçada, né, não a que abraça, pode morrer. Aí a gente tem também a raiz grampiforme, que é essa raizinha aqui, ó, que tem a função de aderir a outra planta. E a raiz aquática, que ela tem função de absorver nutrientes flutuantes na água. Aqui a gente vê raízes aquáticas. Bom, agora eu vou falar um pouco. A gente está falando de absorção e de nutrientes e tal, que é a função da raiz. E aí eu vou falar um pouco de adubação e hidroponia. Bom, a gente tem 3 tipos de adubação. Primeiro são os adubos orgânicos, que é geralmente mais rústico, que vai fezes de animais e restos de alimentos. Pega esterco, né, junta com restos de alimentos e faz o adubo orgânico. E a partir desse adubo, quando começa a ocorrer a decomposição dos nutrientes que estavam nessa matéria, formam os nutrientes inorgânicos que vão ser utilizados pelas plantas. A gente tem a adubação verde, que é o fato de misturar leguminosas ao solo, que será utilizado para o plantio de outras culturas. Por exemplo, leguminosas feijão, soja, ervilha. Aí, por exemplo, a gente tem um solo pobre em nitrogênio. E a gente quer plantar, mas ele é um solo bom, mas ele só está pobre em nitrogênio. E a gente quer plantar cana-de-açúcar ali. Mas se a gente plantar cana-de-açúcar ali, a cana não vai porque tem pouco nitrogênio e tal. Aí o que a gente faz? A gente planta feijão, ou ervilha ou soja antes. E aí, essas plantas, como elas fazem uma associação mutualista com outras bactérias Rhizobium, essas plantas elas vão deixar o solo mais rico em nitrogênio. Vocês vão estudar essa associação em ecologia, mas aqui eu só estou passando a ideia. E aí, essa associação, as bactérias que se associam às leguminosas
elas vão produzir nitrogênio. Vocês vão estudar o ciclo certinho, o ciclo do nitrogênio. Não sei se acho que vocês não tiveram ecologia ainda. E aí, esse solo pode ficar rico, voltar a ficar rico em nitrogênio. E daí a gente pode plantar cana-de-açúcar ali. Então, é uma adubação verde. Quando você planta outra coisa antes de plantar aquilo que você... Outra coisa é a leguminosa. Quando você planta uma leguminosa antes de você plantar o que você queria plantar naquele local. E a gente tem a adubação inorgânica, que é quando os adubos são produzidos industrialmente, geralmente conhecido como a sigla NPK, que é nitrogênio, potássio, fósforo e potássio, desculpa. Nitrogênio, fósforo e potássio. E além disso eles têm sais. Então é um adubo totalmente industrializado, adubação inorgânica. E a hidroponia, por sua vez, é o cultivo de vegetais em solução aquosa contendo macronutrientes. O que são macronutrientes? São nutrientes importantes para a planta em grandes quantidades. O exemplo, o carbono, que está no gás carbônico, o hidrogênio, que está na água, o oxigênio, que está tanto no oxigênio para a planta respirar, quanto na água, o nitrogênio, que é importante para fazer proteínas, aminoácidos, o fósforo, o potássio. O potássio é fundamental para o controle da abertura e fechamento dos estômagos, que a gente vai falar mais para frente. Cálcio, magnésio. O magnésio está ligado à clorofila. Sem o magnésio não tem clorofila. E o enxofre. E micronutrientes, que são importantes, mas em menor quantidade. Aí a gente tem o exemplo do ferro, do manganês, do boro, do sódio, do cloro. Mas aqui isso aqui é mais importante vocês gravarem o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o NPK, né, aqui o fósforo, o potássio também, e o magnésio. Que é onde eu parei. Cultivo contendo macronutrientes e micronutrientes. Desenvolvidos em quantidades individuais, ou seja, estudadas. Eu vou plantar uma alface hidroponia. Eu sei quanto que eu tenho que pôr de macro e micronutriente para aquele alface crescer, que atendem à necessidade de cada vegetal cultivado. Geralmente a hidroponia é feita dentro de estufas, e tem como grande vantagem otimizar a produção e permitir o plantio em locais fechados. Aí você evita praga, evita o uso de agrotóxico. Só que o problema é que você tem que ficar sempre... Problema não, é a dificuldade, né? Você tem que estar sempre olhando a qualidade da solução que está alimentando as raízes, para ver se está sempre a quantidade certa dos macro e micronutrientes. Bom, agora a gente vai falar do outro órgão vegetativo, que é fundamental para a vida da planta, que é o caule. As principais funções do caule são relacionadas ao suporte de folhas, flores e frutos. Ou seja, ele sustenta isso. E isso está relacionado com os tecidos de sustentação, que é o parênquima, né? Não sei se vocês lembram. E o xilema, certo? Por causa da rigidez da lignina. O xilema é um tecido bem rígido também. E também o caule também está relacionado à condução de seiva. Aí, porque no caule que está o xilema e o floema. Além disso, podem ter função de armazenamento de água, amido, ar, clorofila. Pode ter função de fotossíntese, principalmente em caules jovens. Aí quando você planta um feijãozinho, por exemplo, aquele caulezinho verdinho, é um caule jovem, ele também está realizando fotossíntese. Também caule de cactáceas aqui, ó, de cactos, o caule também realiza fotossíntese. Ele também pode realizar trocas gasosas em xerófitas. Ele também pode ter função de transpiração em sentinelas e até de propagação vegetativa, que é um tipo de reprodução. Aí aqui eu mostrei a propagação vegetativa, que é quando um caule ele cresce aqui, aí ele vai indo, ele meio que cai no chão. E aí ele cai no chão, ele começa a se desenvolver. E se você cortar aqui, ó,
esse caule que começa a se desenvolver, ele pode dar origem a um novo organismo. Isso é bastante comum na produção de morango. Vou mostrar para vocês. No morango acontece bastante isso. Tipos de caule. Bom, a gente tem o caule tronco, que é o caule que apresenta ramificações. Então a gente tem o caule aqui, vários galhos, ó. Exemplo, seringueira, mangueira, essas árvores em geral, jabuticabeira, laranjeira. A gente tem o caule em chip. Lembrando, isso daqui também não é para vocês decorarem, é só para vocês terem uma noção, uma ideia. O caule em chip é um caule que não apresenta ramificações, ou seja, ele é esse caulão aqui, e aqui já tem as folhas, certo? Exemplo de coqueiro e palmeiras. O caule em colmo é o caule que apresenta nós bem evidentes. Nós é isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Então tá vendo que é bem demarcado os nós. Aqui nos nós saem as gemas laterais, não no caso da cana de açúcar. Mas enfim, isso daqui são os nós. Tem também os caules rastejantes, que aí crescem junto ao solo. Aí o exemplo que eu dei para vocês do morango. Tá vendo aqui, ó, o caule ele é rastejante. Tem uns que sobem, mas os caules aqui também, eles ficam rentes ao solo, ó. Tá vendo aqui, ó? Alguns sobem, formam as folhas e tal. E outros aqui, ó, rente ao solo, rastejante. E a gente tem também os caules trepadores, que são os caules que sobem em outros vegetais enrolando-se neles. Aqui a gente tem um exemplo da vidreira. O caule tem um apoio, né? O caule vai meio que se enrolando no apoio, dali dá origem ao fruto. Caules subterrâneos. A gente tem um exemplo, o rizoma, que é o caule que cresce paralelo ao solo. Exemplo, a bananeira e o gengibre. Então aqui a gente tá vendo, ó. Ó, não confunde que esse aqui, ó, isso aqui é um caule subterrâneo, ó. Ele é paralelo ao solo. O caule do morango também é paralelo ao solo, só que o caule do morango ele é aéreo. Ele não tá dentro do solo, certo? Então aqui a gente vê, ó, o caule em rizoma, exemplo do gengibre, ó, que cresce debaixo do solo. A gente tem o tubérculo, que é um caule que armazena nutriente debaixo da terra. Ó, o exemplo da batata aqui, ó. Caule que armazena bastante amido. Não confundir com a cenoura, com a batata doce, que é raiz. Certo? Isso aqui é importante, vocês terem essa noção do que é raiz, do que é caule. Então a batata normal, a batata inglesa no caso, é caule. É um caule em tubérculo, não é raiz. Outro exemplo de caule subterrâneo é o bulbo, que é um caule pequeno, ó, isso aqui é o caule só. Só que é envolto por modificações de folhas, então dá origem à cebola, que é o bulbo. Bulbo, caule em bulbo é a cebola. E aqui a raiz. A raiz da batata tá aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó, raiz tuberosa. Isso daqui, a beterraba também é um exemplo de raiz que armazena nutriente, assim como a cenoura, ó. Então isso daqui é a raiz, ó. Enquanto que aqui é caule. E aqui também é caule. Na cebola. E a gente também tem caules aquáticos, que são caules submersos. Aí a gente tem o exemplo da Vitória Régia aqui. Caule da Vitória Régia, aqui já é raiz. E caules flutuantes. Exemplo aqui do aguapé, ó. Tá vendo o caulezinho aqui? Caulezinho flutuante do aguapé, não está abaixo d'água, mas é aquático. Bom, falamos da raiz, falamos do caule, agora a gente vai falar das folhas. As folhas são as estruturas que realizam fotossíntese, respiração, transpiração, estomática e cuticular e gutação. Eu vou falar dessas mais especificamente. O que é a gutação? Já vou falar só da gutação agora.
que é a perda de água na forma líquida pelos hidatóides. Na transpiração, tanto a estomática quanto a cuticular, a perda de água ela é por vapor. Então a água evapora da planta e aí ocorre a transpiração. Na gutação é a perda de água na forma líquida. Para ocorrer a gutação tem que ser sob condições específicas de temperatura e umidade do ar. E essa perda de água ocorre pelos hidatóides. O que são hidatóides? São estruturas semelhantes aos estômatos e situadas na ponta e nas margens de certas folhas. E eles são responsáveis pelo fenômeno da gutação. Então aqui a gente vê que é a estrutura de uma folha, que é o epiderme da folha, que o parênquima, que a gente tem onde passa xilema e floema, também passam em algumas folhas às vezes. E aqui a gente tem um hidatóide, que é responsável por esse fenômeno da gutação. E aqui é a anatomia de uma flor. A gente tem a bainha, que é essa partezinha aqui mais grossinha, que meio que sustenta a folha. As estípulas são esses pedacinhos aqui que podem dar origem a novas folhas. O pecíolo, que é o cabinho que meio que sustenta também, mas a bainha sustenta a base, o pecíolo ele sustenta o meio e o fim da folha. Isso daqui é pecíolo, como se fosse o caule da folha, podemos dizer assim, não fica muito estranho. Mas é o corpo, assim, daquele fiozinho que passa na folha. E a gente tem um limbo, que é a própria folha em si, que é essa parte verde mesmo, onde vai ter fotossíntese e tal. Bom, histologia de uma folha. Se a gente pegar uma folha, fizer um corte transversal nela, a gente vai ter essa visão. Em cima a gente vai ter primeiramente a cutícula, que é uma camada de proteção, responsável por tentar diminuir a transpiração. Diminuir a transpiração não, perdão, gente. Diminuir a perda de água. Então, quanto mais espessa a cutícula, mais difícil vai ser chegar a luz na folha, mais difícil vai ser esquentar aquela folha, para que ela possa evaporar água. Então, quanto mais espessa a cutícula, menor vai ser a perda de água. Abaixo da cutícula, a gente tem a epiderme superior, que é a epiderme superior. Abaixo da epiderme, a gente tem os parênquimas, parênquima palissádico e lacunoso, mas isso não é relevante saber. Importante saber que tem um parênquima. Aí abaixo do parênquima, então, cutícula, epiderme, parênquima e tem a epiderme de novo. Então é como se fosse um espelho. Então, epiderme, parênquima, epiderme. Só que na epiderme superior a gente tem a cutícula. E na maioria das vezes a gente vai ter os estômatos presentes na parte inferior da planta, da folha. Que é essa estruturazinha bonitinha aqui que a gente vai estudar ela. Aí aqui é outra imagem, só para vocês verem, né? Como é que é a estrutura da folha. Vocês terem noção aqui, eu coloquei essa imagem para vocês verem que o xilema e floema também podem estar presentes aqui entre os parênquimas, ó. E eu esqueci de falar, é no parênquima que realiza fotossíntese. Estão as células que realizam fotossíntese, ó, parênquima da folha. As células da epiderme não realizam fotossíntese. Bom, aí a gente tem adaptações de caules e folhas conforme espécie e habitat. Plantas hidrófitas são as que vivem na água. Elas apresentam um aerênquima, que é um parênquima aerífero, em folhas, caules ou raízes. O que é isso importante? É um parênquima que ele é mais vazio, ele tem mais espaços para passagem de ar. Isso faz com que a folha, ou caule, ou a raiz, fique mais leve,
favorecendo a flutuabilidade. Eles também, essas plantas, possuem pouca ou nenhuma cutícula, já que eles estão num ambiente que tem muita disponibilidade de água, então para eles não faz muito sentido perder muita água, né? Já que eles têm muita água de sobra também para recuperar. Estômatos ausentes ou presentes na parte de cima da folha e muito espaço entre as células parenquimáticas, que é o que eu falei para vocês do parênquima aerífero. As plantas mesófitas. Aqui eu dei o exemplo da Vitória Regia, esqueci de mostrar para vocês. As plantas mesófilas são plantas que vivem em ambientes úmidos e sombreados. Aqui a gente tem exemplo da floresta amazônica. Elas apresentam folhas delgadas e largas, geralmente com cutícula fina, porque eles também, essas florestas geralmente chovem muito, né? Então eles também têm uma grande disponibilidade de água, então não precisa ter uma cutícula grossa. Essas folhas delgadas e largas é para captar uma... Como elas vivem na sombra, quando elas estiverem expostas ao sol, é para captar uma maior quantidade de luz para realizar a fotossíntese. Os estômatos são mais comuns na face inferior da planta. Plantas xerófitas são plantas que vivem em ambientes áridos. A gente tem realmente planta de deserto ou da caatinga, local que chove muito pouco mesmo, e que possuem adaptações visando a diminuir a perda de água por transpiração e aproveitar o máximo de água disponível. Quais são as modificações? Elas podem apresentar folhas no lugar de espinhos, ou seja, uma folha tem uma superfície muito maior para perder água. Então tem um espinhozinho, que é um negócio fininho assim. Pode ter cutícula espessa, que vai diminuir também a perda de água, com pelos na superfície foliar para refletir a luz. E também tem caules e folhas armazenadores de água e até caules com ramos que realizam fotossíntese, como eu já tinha falado para vocês. Então os caules e as folhas também nos cactáceos geralmente armazenam água. Bom, agora a gente vai falar da transpiração. O que é transpiração? É a perda da água na forma de vapor. A forma de vapor, isso é importante, porque eu falei para vocês da gutação, vocês lembram? A gutação é na forma líquida. A transpiração é verificada principalmente nas folhas, que pode ocorrer diretamente pela epiderme, que é a transpiração cuticular, ou pelos estômatos. Então, a transpiração cuticular é menos representativa e sem mecanismo ativo de regulação. Então, ela já é direta, não tem nada que regula, que a planta faz para controlar isso. Porém, pode ser reduzida caso apresente espessa camada de cera. Pelos, que os pelos eles refletem, ajudam a refletir a luz, então vai diminuir a inserção de luz no local, vai diminuir o calor ali e consequentemente diminuir a perda de água. Ela pode ser reduzida caso apresente pequena superfície foliar, que é o que eu falei para vocês dos cactos, que perdem folhas e viram espinhos, e poucas folhas. Então a gente vê por que cai as folhas geralmente no outono para o inverno. Porque vai diminuir a disponibilidade de água. Então essa planta vai ter que sobreviver com poucos recursos. Então se ela tiver muitas folhas, ela vai ter muita perda de água. Então por isso que as folhas caem. E tem a transpiração estomática, né? Que é a mais representativa, cerca de 90%. E conta com mecanismos ativos de regulação, que está relacionado à abertura e fechamento dos estômatos e adaptações vegetais relativas à sua posição. Então vamos falar do estômato. O que é o estômato? É a estrutura responsável pelo controle da transpiração e das trocas gasosas. É um anexo epidérmico, ou seja, está na epiderme, encontrado principalmente nas folhas. Ele pode estar tanto na epiderme superior como na inferior, mas na maioria das vezes está na inferior. São formados por duas células guardas, também chamadas células estomáticas, que são essas duas células aqui, ó. E por um orifício que chama ostíolo. Eu esqueci de escrever aqui, mas...
Então é duas células guardas e um orifício que chama estilo. E ao lado delas tem células anexas, que geralmente são células epidérmicas. A presença desse anexo é a presença desse anexo que permite a entrada de gás carbônico para a realização da fotossíntese, porque ele está diretamente relacionado a trocas gasosas, o estômato. Então, ó, aqui a gente vê os cloroplastos, ou seja, as células estomáticas também fazem fotossíntese, o núcleo da célula estomática, certo? Então aí, o estômato, ele abre e fecha essa estrutura aqui. Nessa imagem ele está aberto. Mas por que ele abre e fecha? Vamos ver aqui. Bom, abertura dos estômatos. Quais são os fatores que fazem com que o estômato abra? A presença de luz. Quando tem luz no ambiente, na folha, os estômatos abrem. A disponibilidade de água, quando tem bastante disponibilidade de água no local, os estômatos também abrem. Porque nessas condições está favorável à realização da fotossíntese. Então, quando os estômatos abrem, é geralmente quando está favorável à realização da fotossíntese. Então, a gente tem que ter presença de luz. Quando está na presença de luz, abre. Alta disponibilidade de água, abre. Quando tem a baixa concentração de gás carbônico em torno dos estômatos. Então, quando tem pouco gás carbônico em volta, quando tem pouco gás carbônico na folha, o estômato abre, se a condição estiver favorável para a realização da fotossíntese. Como é que ocorre essa abertura? A abertura ocorre por meio de bombeamento ativo de íons potássio. Então, por exemplo, a gente tem uma folha que aí ela tem todas essas condições. Está de dia, ela tá no verão, numa época que tem bastante água, uma planta, vamos pensar na Amazônia, chuvoso. Só que ela tá com baixa... Perdão. Só que aí ela tá com baixa concentração de gás carbônico. Aí ela precisa abrir o estômato para captar gás carbônico do ambiente para realizar a fotossíntese, que está tudo favorável para ela realizar a fotossíntese. Aí o que acontece? As células que estão ao redor das células guardas, ao redor das células estomáticas, bombeiam por transporte ativo, ou seja, elas realmente jogam íons potássio nessas células. Então, primeiro tem um bombeamento ativo de íons potássio. Aí, se a gente tem um bombeamento ativo de íons potássio, o que vai acontecer nas células guardas? Vai aumentar a concentração. Então, esse meio vai ficar hipertônico em relação a esse outro meio aqui das células ao redor, das células epidérmicas. Então, a água vai do meio hipotônico para o hipertônico, entra a água por osmose, onde tem maior concentração. Entrou a água, o estômato está fechado, entrou a água. O estômato, as células guardas vão inchar e, consequentemente, elas vão aumentar de volume e vão abrir. Então, o estômato abriu. Aí, para o fechamento dos estômatos, é o contrário da abertura. Então, na ausência de luz, estresse hídrico, quando tem pouca água, ou quando tem alta concentração de gás carbônico em torno dos estômatos. Então, assim também, se a planta está numa condição boa, igual eu falei da planta amazônica, tem luz, tem água, só que e tem bastante gás carbônico na folha, ela não precisa abrir o estômago, porque aí se ela abrir o estômago ela vai perder água, e não é isso que a planta quer. É isso que a planta quer, a planta não pensa, né? Mas o mecanismo fisiológico da planta não quer isso. E aí o estômago se mantém fechado, mas se ele está aberto para ele fechar, como é que ocorre isso? O fechamento ocorre quando para de ter o transporte ativo, quando para de bombear, os íons potássio para as células estomáticas. Aí o que vai acontecer? Vai parar de bombear, aí por difusão
para equilibrar os meios, os íons potássios vão sair das células estomáticas. Então aqui ó, a gente vê os íons potássios, que são essas bolinhas verdes aqui, saindo da célula, das células guardas. E aí, como vai ter o equilíbrio de íons, vai ter que ter o equilíbrio de água também. Então a água que estava nas células guardas vão sair para as células vizinhas e, consequentemente, a água saindo, a célula volta a murchar, as células estomáticas voltam a murchar, o estômago se fecha, certo? Bom, agora vamos falar da condução de seiva. Essa aula ela é bem densa mesmo, tem bastante assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. São assuntos assim, não são assuntos fáceis. E assim, eu tô tendo que passar para vocês em 1h50 o que eu aprendi, sei lá, em umas 10 horas. Então, é bem complicado. É para mim passar também para vocês. Bom, vamos falar agora da condução de seiva bruta. A condução de seiva bruta ocorre principalmente pelo processo de sucção foliar, que também é chamado de teoria de Dickson ou teoria da adesão e coesão das moléculas de água. Como é que acontece isso? Bom, então a gente tem aqui na folha, na copa da árvore, a estrutura aqui, ó. A gente tem aqui células epidérmicas, tal, aqui o xilema. Então, essa planta resolveu abrir o estômago e por isso ela está perdendo água. Então a água está saindo. É por isso que a planta tem que ter uma grande disponibilidade de água para abrir o estômago, porque quando ela abre o estômago ela perde água por transpiração. Então a água está saindo. A partir do momento que essa água daqui sai, vai começar a haver um aumento da concentração de íons nessas células, vocês concordam? A água está saindo, então o meio vai ficar mais concentrado. Consequentemente, as águas das células vizinhas vão passando para essas células que perderam a água aqui por transpiração, certo? Por osmose. Então isso vai acontecendo de uma célula para outra até chegar perto do xilema. Quando chega aqui no xilema, se esse processo for acontecendo, vocês concordam que aqui essas células vão estar concentradas em relação ao xilema, porque elas passaram água para as células de cá? Então, a água do xilema, a seiva bruta do xilema, vai começar a passar para as células de cá. A água, né? A seiva bruta não. Mas a água vai começar a passar para as células de cá. Aí, o que acontece? Vai criar uma tensão nessa região que vai começar a puxar a água. Por isso que é tensão. A partir daí, uma água vai vindo, tal, uma molécula, né, de água vai vindo, e aí começa a criar uma coesão em que as moléculas de água meio que se ligam por pontes de hidrogênio e começam a ser puxadas para cima. Elas têm a coesão e a adesão e elas vão sendo puxadas para cima. Esse processo vai ocorrendo dentro do xilema até que vai saindo água, até chegar na raiz, que vai saindo água das células da raiz, porque o que vai acontecer? Aqui vai estar mais concentrado, vai estar pedindo para entrar água aqui, ó. Vai estar aderido, vai estar uma logística. E aí a água vai vindo, as células de cá vão ficando mais concentradas, e aí, consequentemente, a água do solo vai para as raízes, e isso acontece. Então, a transpiração é fundamental para que ocorra essa condução de seiva no xilema.
E isso ocorre em coisas de árvores de 40 metros de altura, entendeu? Outro método de condução de seiva... Ih, esqueci de falar. Então, esse método aqui, ele é praticamente 100% por osmose. Ele é totalmente explicado pela osmose. Outro método que a gente tem é a capilaridade, né? Capilaridade também é observada aqui nesse... Depende da árvore, no caso, né? Não é em toda árvore. Mas a capilaridade é quando um fluido sobe ou desce um fluido muito fino. Tipo um capilar, pensa num capilar sanguíneo. Só que isso não permite com que a planta, um capilar, uma água vai subir, a água vai subir na planta 40 metros por um tubinho pequenininho? Não vai. Então isso aqui é quase meio que irrelevante para a transmissão, para o transporte de seiva bruta. O principal é a sucção foliar, que é a teoria de Dickson. E também tem a sucção radicular, que também é chamada de pressão positiva no xilema. O que acontece? A raiz, né? As células da raiz, elas ficam... Esse aqui é o experimento, essa imagem. O experimento que descreve a pressão positiva da raiz. Mas na planta, a raiz fica mais concentrada. As células das raízes ficam mais concentradas que o solo, por um mecanismo de transporte ativo. Então, outras células, células de outros tecidos de outras regiões, depositam, mandam por transporte ativo íons para as células das raízes. Consequentemente, as células das raízes vão ficar mais concentradas do que o solo, e aí a água entra do solo para as raízes por osmose. Só que essa força que a água entra, essa pressão que a água entra, ela é muito fraca. Aqui nesse experimento, por exemplo, a parte que estava a parte empurrada pela água foi só daqui a aqui, ó. Antes a gente tinha esse cilindro encaixado aqui, ó. E aí, com o experimento, com o processo de osmose que entrou a água, o cilindro se deslocou para cá. Então a pressão da entrada da água foi muito pequena, tá vendo? Então, isso daqui também é bem pequeno se comparado à condução que a teoria de Dickson explica, que ela é responsável por 90% da condução da seiva bruta, certo? Isso aqui também, gente, é só para vocês terem uma ideia, não é para vocês decorarem como é que é o funcionamento, é só para vocês entenderem como é que funciona a ideia, certo? Isso aqui é bem complicado também, achava bem difícil. Eu tive que ler bastante para relembrar. E eu não sei se eu consegui passar isso bem para vocês, confesso. Mas qualquer coisa, vocês me perguntem que eu tento explicar de outra maneira, de outro jeito. Bom, e aí a gente tem agora o transporte de seiva elaborada, que é a seiva orgânica. O transporte da seiva elaborada é explicado pela teoria de Mant, também é conhecido como a teoria de condução de massas. Então, como é que acontece? Então, as células aqui da folha fazem fotossíntese, consequentemente produzem glicose, que vão se juntar com frutose e formar sacarose. E aí, produziu nutriente na folha, passa por difusão para as células do lado. Então passou para as células ao lado ali de outro tecido, indo em direção do caule, até que essas células estão do lado do floema, e aí o nutriente foi passando para cá. Tudo por difusão.
Quando o nutriente passa das células acessórias, células vizinhas do floema, a sacarose vai passar para o floema também, tudo por difusão. Consequentemente, o floema vai ficar concentrado, bem mais concentrado em relação ao xilema. Essa diferença de concentração faz com que a água do xilema passe para o floema, certo? Osmose novamente. Então a água do xilema passou para o floema e essa pressão da água vai fazer com que a sacarose desça. Então aí desceu. Sacarose desceu, foi descendo, e isso foi ocorrendo a transmissão da seiva elaborada pelas outras partes da planta. Foi descendo pelo caule, tal, até chegar perto da raiz. Chegou perto da raiz, só que isso daqui, ó, gente, tá ocorrendo também na célula, na planta inteira, essa saída do floema para outras regiões da planta, entendeu? Isso daqui não vai ocorrer só na raiz. Mas quando chega na raiz, a concentração de sacarose já está bem menor, certo? Mas mesmo assim, ainda ocorre esse processo de difusão de lá para cá, porque as células companheiras e as células da raiz têm menos sacarose ainda. Aqui as células são muito ricas, as células da folha em sacarose, porque elas fazem fotossíntese. A célula da raiz não faz fotossíntese. Então elas são bem pobres em sacarose. Então por isso que mesmo não tendo uma quantidade muito elevada de glicose aqui, ainda ocorre a difusão do floema para a célula companheira e depois para as células da raiz. Aí o que aconteceu? Chegou lá na raiz, tal, a concentração aqui embaixo já está bem baixa. O que vai fazer? Por equilíbrio osmótico, a água vai sair. A água saiu, a água sobe pelo processo da teoria de Dickson, transpiração, e aí a gente tem esse ciclo. Isso foi explicado, né, no experimento que o Mant fez, que foi assim. Ele colocou um saco semipermeável com uma solução mais concentrada, mas esse revestimento aqui é semipermeável, ou seja, ele permite a entrada de água, mas não entrada e saída de água, mas não a entrada e saída de soluto, ou seja, a glicose não passa, mas a água passa. E aqui ele colocou uma solução semipermeável também aqui, menos concentrada. E aí o que aconteceu? A água que estava aqui, ó, a água destilada que estava envolvendo a solução, entrou nesse saquinho semipermeável. Consequentemente, ele inchou. Não, mentira, desculpa. Consequentemente, como esse saquinho ele não pôde inchar nem expandir, aumentou a pressão ali. Aí fez com que a solução fosse, a água, desculpa, fosse passada, fosse levantada e passasse aqui pelo tubo X. Até que chegou aqui, a aguinha chegou aqui, e aí diminuiu a concentração aqui para cá, a água veio para cá e voltou. E ficaria nesse ciclo, só que uma hora vai se equilibrando as concentrações, por conta que aqui nunca vai estar sempre mais concentrado. Só que na planta, como vai estar sempre produzindo, sempre tendo fotossíntese e tal, aqui na planta seria a folha, que vai ser a solução sempre mais concentrada, e aí entrou água para floema, que vai transportar, tubo X seria o floema, que vai transportar a seiva elaborada, e aqui a solução menos concentrada, no caso, seria a raiz, certo?
Bom, aí dentro disso a gente tem um experimento de Malpighi, tem o anel de Malpighi, que foi quando o Malpighi retirou uma camada de anel de casca, só que lá no experimento de Malpighi, diferentemente da retirada do Suber, da cortiça que eu tinha falado para vocês, ele não retirou só o Suber, o Malpighi também retirou partes do floema. Aí o que aconteceu? Ele interrompeu o fluxo de seiva elaborada de cima para baixo, aí começou a acumular essa seiva elaborada bem nessa região aqui que não vai conseguir passar para baixo. Consequentemente, não vai chegar nutrientes para a parte de baixo da planta, não vai chegar nutrientes na raiz, vai ter a morte dessa raiz e, consequentemente, da árvore. Só que tem gente que faz isso em galhos. O que vai acontecer? Vai ter a transmissão aqui o transporte da seiva elaborada, mas fez a retirada de parte do floema e da casca. Consequentemente, vai acontecer a mesma coisa, vai começar a impregnar seiva elaborada aqui, que é a seiva com açúcar e tal. E aí eles fazem isso para melhorar a qualidade do fruto, porque aí vai ter mais açúcar, mais nutriente disponível, aí consequentemente o fruto pode ficar melhor. E isso não vai levar a planta à morte, porque é só um galho. Talvez futuramente esse galho possa morrer, mas vai ter vários outros galhos e a planta vai continuar sobrevivendo normalmente. Bom, agora eu vou falar um pouco de hormônios vegetais. Eles atuam no crescimento e no desenvolvimento do vegetal, promovendo a interação destes fatores internos, né, dos hormônios, com o ambiente. O primeiro hormônio que a gente vai falar é do tipo das auxinas. O mais representativo é o AIA. O AIA é produzido em locais de intensa divisão celular, ou seja, você já pensa aí no tecido jovens, no meristema. Aí você vê, no ápice de caules, dominância apical, em folhas jovens e sementes e frutos em desenvolvimento. Eles são transportados por células do parênquima vascular. Quais são as funções das auxinas? Primeira função, crescimento. Ele promove o crescimento das células, só que esse crescimento é em alongamento. Então a célula expande, não é o crescimento em divisão celular. Não é como a célula vai dar origem a duas. Ele promove o crescimento em alongamento, em tamanho da célula. O que é importante saber aqui? Que as raízes são mais sensíveis às auxinas. Ou seja, para eu ativar uma célula da raiz, eu preciso de uma menor quantidade de auxina do que eu preciso para ativar uma célula das gemas laterais, por exemplo, ou do caule. Olha o tanto de auxina que eu preciso para ativar as células do caule. E por que isso? Porque as auxinas são produzidas em ápice de caules. Então, para funcionar ali, tem que ter muita auxina. E para a raiz, como ela é transportada até a raiz, não precisa de uma grande necessidade para ativar, porque senão não iria ser ativado se precisasse de uma grande necessidade. Porque não iria chegar essa grande quantidade de auxina ali. E o que é importante também? Que as auxinas podem ter ações herbicidas em altas concentrações. Então, numa raiz, se eu quiser matar, às vezes, uma praga tal, que deu na minha plantação, eu posso usar a auxina, porque em grande quantidade, por exemplo, aqui na raiz, que é grande quantidade para a raiz, aqui é a concentração de auxina, uma grande quantidade de auxina na raiz, o que seria o ápice do caule, para a raiz já vai atuar como herbicida, porque vai matar, vai diminuir quase para menos de zero aqui o estímulo da raiz, levando até a morte dela. E para essa concentração para o caule, seria o ápice de desenvolvimento, o ápice de
de estímulo para o caule para as células do caule se desenvolverem. E aqui a gente tem um exemplo, né, da dominância apical, que aqui é o exemplo da poda, né? Quando o jardineiro vai lá, ele corta aqui, ó, corta a gema apical, ele cortou a gema apical, aí as gemas laterais vão se desenvolver, porque o caule, a auxina produzida no ápice do caule, ela é inibidora das gemas laterais. Então, quando eu retiro esse topo, onde tem a produção das auxinas, aí a gente vai ter os desenvolvimentos de novos ramos laterais na planta. Bom, além do função de crescimento, a auxina também tem função de formação de frutos. A produção de auxinas pelo embrião atua nas paredes do ovário. Eu acho que vocês já estudaram que o ovário é ele que vai dar origem ao fruto, né? Quando vocês estudam os diferentes tipos de fruto. Então a auxina faz o ovário desenvolver em fruto. A auxina também pode ser usada para a formação de frutos partenocárpicos, que é quando não ocorre a fecundação, né? Então a injeção, geralmente isso é feito artificialmente, injeção de auxina num ovário para a formação de fruto partenocárpico, que é o fruto sem semente. A auxina também é importante para o impedimento da abscisão, que é a queda. Então, se tiver bastante auxina, a auxina está presente em coisas jovens, certo? Fruto jovem. Então, não tem por que ele cair, certo? Se ele não vai estar maduro. Então, a auxina impede, né, a queda de folhas e frutos. Folhas e frutos mais velhos, maduros, apresentam... Aqui está ao contrário. Apresentam menores concentrações de auxinas. Escrevi errado aqui. Folhas e frutos mais velhos, maduros, apresentam menores concentrações de auxinas. Tá bom, gente? Deixa eu arrumar isso aqui. Apresentam menores concentrações de auxina. A auxina também é importante para a formação de raízes adventícias, que aí a gente tem um exemplo da técnica de estaca, né? Que aí vai formar raizinha do lado, aí a gente corta e coloca essa raizinha no solo, e ela dá origem a uma nova planta. Agora a gente vai falar do hormônio giberelina. As giberelinas são produzidas principalmente em meristemas, folhas jovens, sementes imaturas e frutos em desenvolvimento. Elas provavelmente são produzidas próximos ou no local de ação, não se tem um estudo concreto sobre isso. E quando transportadas, né, se ela não for produzida no local de ação, é pelo xilema e pelo floema. Certo? Quais são as funções? Primeira função, crescimento do vegetal, e assim como na auxina, por alongamento celular. Outra função, partenocarpia, então desenvolver, induzir o ovário a virar fruto. Então essas duas funções aqui são iguais, são semelhantes à da auxina. Só que a função mais importante da giberelina é a de germinação. Então a giberelina é o hormônio que quebra a dormência das sementes para as sementes se desenvolverem. As citocininas, por sua vez, são hormônios produzidos principalmente pelo ápice das raízes e conduzidos pelo xilema. Então aqui, gente, ó, tô falando que às vezes fica, nossa, vou ter que decorar onde é produzido, é transportado por onde. Não, você só precisa, isso aqui é só para vocês entenderem também que não é que surge do nada. O mais importante é vocês decorarem uma auxina que é mais importante no caso, sim, que tem várias funções. Mas igual a giberelina, lembra da germinação G com G. Citocinina, lembra de cito, de divisão celular, que eu vou falar qual que é a função dela. Então tenta lembrar de uma de cada um, entendeu? Senão você vai ficar louco se você tentar lembrar onde foi produzida e transportada. Então, respira. Essa matéria tem muita coisa
Então é bem complicado e eu tô até meio incomodado que eu tô tendo que passar muito rápido para vocês, senão eu vou ficar falando aqui umas 3 horas. Entendeu? Então às vezes vocês podem até reparar que eu tô indo um pouco mais rápido do que eu costumo ir. É para tentar chegar no tempo, né? Para não ficar também muito cansativo. Enfim, as citocininas são hormônios produzidos principalmente pelo ápice das raízes e conduzidos pelo xilema por toda a planta. Quais são as suas funções? Elas atuam na divisão e na diferenciação celular, então cito, célula, divisão celular. E aí é responsável pelo crescimento vegetal por mitoses, agora o crescimento é por mitose, então novas células, diferentemente da auxina da giberelina, que era por alongamento celular. As citocininas também induzem ao desenvolvimento das gemas laterais e retardam o envelhecimento da planta. Com certeza essa é a função mais importante. E aí é comum em floriculturas dar uma pulverizada nas flores com citocinina para que essas flores consigam ficar mais jovens, certo? Retardar o envelhecimento, consigam ficar mais jovem não, retardar o envelhecimento delas e elas possam durar mais, certo? Ácido abscísico, ABA. Ele é produzido em folhas, caule, ápice e raiz. Quais são as funções do ABA? Manter a dormência das gemas laterais e sementes em condições de estresse fisiológico e promover o fechamento dos estômatos em estresse hídrico. Então, um hormônio está totalmente relacionado com o fechamento dos estômatos, Então, quando não tem água, você lembra? Quando não tem água, fecha os estômatos. É devido à ação do ácido abscísico. O etileno, essa você já deve ter ouvido falar, é um hormônio bem famoso. É um hormônio gasoso produzido em quase todas as partes dos vegetais. Qual que é a função do etileno? O amadurecimento e apodrecimento dos frutos. E também a indução de queda de folhas e frutos. Então, quando o fruto está maduro, já amadureceu, ele tem bastante etileno, ele cai devido a isso. E uma prática cotidiana, né, no nosso dia a dia, a gente vai comprar uma dúzia de banana, às vezes a gente quer que amadurece rápido para a gente conseguir comer, precisa fazer um doce, sei lá. Vai, enrola no jornal, no saquinho plástico, e com isso vai aumentar a concentração de etileno ali, né, porque o etileno vai dispersar por ar. Consequentemente, o fruto vai amadurecer bem mais rápido. Bom, movimentos vegetais. Os vegetais também se movem, mas não andam, né? Bom, o primeiro é o fototropismo. Então, o que acontece no fototropismo? Então, a gente tem uma planta e aqui o ápice de um caule, certo? Submetida a uma iluminação normal. Então, aí vai estar bem distribuída a auxina. Quando a iluminação é desigual, ela começa a iluminar um lado, como a auxina ela é fotofóbica, ela vai em direção contrária àquela que a luz tá iluminando. Então a auxina vai para o outro lado. A auxina veio para o outro lado, vai ter a atuação da auxina nessa célula, certo? Nas células desse lado. Então as células desse lado vão ter o crescimento celular, vão se alongar, e aí essas células vão se alongar, vão crescer, e consequentemente a planta vai se curvar, e ela vai se curvar em direção à luz. Ou seja, é um fototropismo positivo, porque a planta, o caule, né, aqui no caso, né, o caule tem fototropismo positivo porque ele se curva em direção ao sol. A raiz, por sua vez, vai acontecer ao contrário. Como vai ter muita auxina desse lado. Vai ter muita auxina desse lado, vai inibir as células desse lado. Então as células de cá crescem para esse lado, contrário à luz, fototropismo negativo. O que é o geotropismo? Geotropismo é em relação à gravidade. Então aqui é o movimento vegetal em relação à luz, fototropismo, geotropismo em relação à gravidade.
A auxina ela é atraída pela gravidade. Então a auxina ela vai para baixo, certo? O caule tem geotropismo negativo e a raiz geotropismo positivo. Por quê? Então aqui a gente tem o caule e aqui a gente tem a raiz. Então a auxina, esse foi o experimento que eles fizeram. Nenhuma planta fica deitada assim, né? Quase nenhuma, né? Pelo menos. Mas isso aqui foi um experimento para provar o gravitropismo, certo? A planta fica normal assim. Isso aqui a planta tá deitada, esqueci de falar. E aí, como a auxina tem geotropismo negativo, quer dizer, como a auxina é atraída pela gravidade, ela fica mais concentrada na parte de baixo da planta. O que acontece? Mesmo raciocínio, ó. A parte de baixo aqui na raiz, essas células vão ter muita auxina, vai ter inibição. As células de cá tem menos auxina, a raiz precisa de pouca auxina para ser ativada, para se desenvolver. Então as células daqui, ó, vão se alongar, vão crescer e aí vai encurvar para baixo, vai encurvar em direção à gravidade. Então a raiz curva para a direção da gravidade, gravitropismo positivo. O caule, por sua vez, aqui tem muita auxina na parte de baixo. As células de baixo vão começar a se desenvolver, vão crescer e elas vão contrário à gravidade. Então, geotropismo negativo do caule. A gente tem também o tigmotropismo, que é o crescimento orientado por um estímulo mecânico, em que a auxina se desloca contrariamente na região de contato. Esse tigmotropismo é observado em algumas plantas trepadeiras que se enrolam em algum tipo de suporte. E a gente tem os nastismos, que são movimentos desencadeados, mas não orientados pelo estímulo externo. Então, por exemplo, a planta carnívora. Se você encosta, ela vai e fecha em você. Mas ele não é um movimento orientado. Não vai, se você encostar de um jeito, ele vai para um lado ou para o outro. Ele não é orientado. Ele só tem uma resposta. Você encosta, ele fecha. Você encosta, mesmo se eu encostar assim, ele vai fechar. Entendeu? Não vai ter uma resposta diferente das plantas. E aí, para finalizar, antes dos exercícios, né? Já deve ter dado, não sei, 1h40 de aula. Por aí. A gente tem o fotoperiodismo. Tá, só vai dar 2 horas, né? Fotoperiodismo é a influência dos dias e das noites sobre a floração das plantas, sobre o desenvolver das flores. As plantas são determinadas como sendo de dias curtos ou de dias longos. Mas o que determina a floração é a duração do período de escuro. Então, o que determina para uma planta florescer não é o tempo que ela vai ficar na luz, mas sim o tempo que ela vai ficar no escuro. O fotoperíodo crítico é a quantidade de escuridão na qual uma planta precisa para florescer. Então, a gente tem plantas de dia longo, plantas de dia curto. Plantas de dia curto precisa o quê? Noite longa. E plantas de dia longo, que precisa de noite curta. As plantas de dia curto, noite longa, florescem quando expostas a um período de escuro igual ou maior ao que o de fotoperíodo crítico, que é a quantidade de escuridão necessária que ela precisa. As plantas de dia longo, noite curta, florescem quando expostas a um período de escuro menores do que o de fotoperíodo crítico. Então vamos olhar aqui, ó. Então uma planta de dia curto. Planta de dia curto, então ela tem que ter uma noite longa, certo? Então aqui, teve dia longo, noite curto. Não vai florescer. Teve dia curto, noite longa, sem nenhuma interrupção. Então, beleza, floresceu. Aí teve um dia curto, só que noite longa com interrupção. Só que o que é o problema? Essa planta, ela precisa de noite longa, então ela precisa de todo o período de tempo. Ela precisa daquele todo o período de tempo para que ela possa florescer. Se tiver uma interrupção ali, já vai atrapalhar, já vai diminuir o tempo, o fotoperíodo crítico dela, e aí ela não vai conseguir florescer. Aí na planta de dia longo, por sua vez, dia longo, noite curta. Em um dia longo,
teve o dia longo, noite curta, beleza, floresceu. Teve um dia curto, noite longa. Não floresceu. Só que aí teve um dia curto, só que com noite longa. Teve um dia curto aqui, ó, com noite longa, só que ela teve uma interrupção durante a noite. Então, o que que aconteceu? É como se essa plantinha aqui, ela tivesse ficado num dia longo mesmo, numa noite curta, porque com a interrupção, isso daqui é como se fosse duas noites curtas, não uma noite longa. Por isso que a planta de dia curto não floresce, ela precisa de uma noite longa, que é duas noites curtas. A planta de dia longa, por exemplo, por sua vez, precisa de uma noite curta só. Então, com a interrupção durante a noite, vai ter duas noites curtas. Ela vai precisar de uma, então ela vai florescer normalmente, certo? Bom, bora fazer os exercícios. Oba, exercícios. Só exercicinho top, velho, dessa matéria. Então, é uma matéria bem importante, assim, porque tem muito a ver com o nosso cotidiano, principalmente com a agricultura, com o meio ambiente. Então, assim, é uma matéria que se você se dedicar um pouquinho, só não precisa de muito, você já vai conseguir aproveitar bem. Bora lá. Enem 2010. A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre com perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retirada do solo. Então isso aqui é importante, hein? Isso aqui a gente já sabe, né? Plantas retiram água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retirada do solo. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas. Beleza. O que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pela... Então, se o solo vai estar salinizado, então ele vai estar com aumento da salinidade. Então, aumento da salinidade, então a gente já tira a C e a D, certo? Não, a C e a E, tira a C e a E, que está falando de diminuição da salinidade. Então, beleza, aumento da salinidade. Vamos ler a. Em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes. Sim, impedindo assim que a água seja absorvida. Tá certo, beleza. Mas vamos ler as outras. Aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força suficiente de sucção para absorver a água. Não é isso que ocorre. O processo é devido à diferença de concentração, que o solo está mais concentrado que a raiz. Vamos ler a D. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-lo. Não tem nada a ver também, então a gente fica com a alternativa A de amor, que é o que eu sinto por vocês, meus alunos do cursinho. Enem 2014. Uma região de cerrado possui lençol freático profundo. Cerrado, hein? Cerrado, uma região de cerrado. Estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas contra seu potencial para uso em projetos de reflorestamento na região. Então vai. Vamos ver. Árvore 1. Superfície foliar. Coberta por tricomas. É folha normal. Beleza. Profundidade das raízes baixa. Ixi. Profundidade das raízes baixas aí. Aí não, né? Tem que ser uma raiz com grande profundidade, porque tem lençol freático profundo. Então essa daqui, árvore 1, não pode ser. Árvore 2, coberta por cera, certo? Calor, grande insolação. Profundidade das raízes alta, tá certo também. Então a 2 a gente já fica meio assim, né?
3. Coberta por cera, profundidade das raiz baixa, então já elimina. 4. Cobertas por espinhos baixa. 5. Cobertas por espinhos e alta. Essa 5 também tá boa, né? Vamos ver como é que a gente diferencia isso aqui. Estação seca bem marcada. Grande insolação. Sim. Como é o cerrado? O cerrado, você pensa, é nossa região, né? Região que Minas, São Paulo também. O cerrado, ele não é seco o ano inteiro. Então não tem necessidade, não é igual a caatinga. Se fosse caatinga, aí sim seria cobertas por espinhos. Mas o cerrado, ele não tem necessidade de ser... Nossa, dei spoiler. Então no cerrado não tem necessidade de ser recoberto por espinhos, porque é uma época do ano, vai ter chuva, não vai ser seco o ano inteiro. Então por isso eu marcaria árvore 2, que é o nosso gabarito mesmo. O último, rapidinho, para finalizar com chave de ouro. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica. Fala seiva bruta, né, pô? Da seiva bruta em uma planta. Beleza, ó. Essa imagem aqui tá bonita, hein, gente? Tá parecendo uma que eu mostrei pra vocês, não tá? A teoria de Dix, vocês não lembram? Mesmo que essa planta viesse sofrer a ação contínua do vento, se a copa crescesse e voltava para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é a agutação? Não. Gravidade? Não, gravidade é a transporte do floema. Respiração? Não. D. Fotossíntese? Não. E. Transpiração. Transpiração, folhinha sai, olha lá, o vapor de água, pá. Osmose, lembrou? Transpiração, alternativa E de End. Então, é isso, meus queridos, muito obrigado. Desculpa a falação na cabeça. Qualquer coisa, é só vocês me chamar. Tamo junto demais. Acho que até não ficou tão longa, não. Achei que ia demorar mais. Mas desculpa a falação na cabeça, falei muita coisa mesmo. Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem, porque eu tive que enxutar bastante o assunto. Eu tentei passar da forma mais didática e sucinta possível, porque ele é um assunto muito denso. Então às vezes não tem necessidade de você aprofundar tanto assim, principalmente para a prova do Enem, que é muito mais, é uma prova mais inteligente assim, em questão de ser mais interdisciplinar, relacionar com o nosso cotidiano, como vocês puderam ver nos exercícios, ó. É tudo questão bem relacionada com o cotidiano, Mata Atlântica não, com o ambiente, meio ambiente, plantio, então dê uma dedicada nessa matéria, não precisa de muito, que vocês já vão pegar bem, vai dar tudo certo, viu? Muito obrigado, é isso.